A gente tendo tratado da concentração de tensão para fadiga, a gente pode entrar no cálculo do carregamento mais simples que a gente vai trabalhar, que é o carregamento simples completamente reverso. Pode pensar nele como um carregamento senoidal simétrico ao eixo X, beleza? No caso desse carregamento, as coisas ficam muito simples e a gente não precisa nem aplicar um critério de falha, porque é justamente para esse carregamento que todos aqueles experimentos foram feitos, né? Os experimentos que deram origem ao estudo da fadiga, né? O ensaio de fadiga e o diagrama SN. Esses experimentos foram feitos usando um carregamento de flexão, então só um carregamento simples e completamente reverso. Então, se a gente estiver trabalhando com carregamento desse tipo, a gente pode aplicar diretamente, comparar, né, esses carregamentos com o SE e o SFN, beleza? Deixa eu escrever isso aqui. E dessa comparação resulta aí nossa análise da falha, né? Se tem falha ou não. Ou então, se for um caso de projeto, dimensionar o componente. Vamos lá. No caso de carregamento, simples, completamente reverso, não é necessário aplicar um critério de falha. Já que os próprios SE e SFN são estimados para esse tipo de carregamento. Beleza? Outra coisa que é importante ressaltar é que esse limite de fadiga, né, o SE, que é a tensão, né, a resistência, né, do material, mas a tensão onde esse material, a partir da qual, né, o material obtém vida infinita. Beleza? Então, se eu tiver uma carga que seja abaixo dessa tensão, eu considero que meu material tem vida infinita, né? Não é simples assim, mas a ideia é essa. Essa tensão, esse limite de fadiga, ele é geralmente, na maioria das vezes, né, fora casos excepcionais, ele é abaixo
da tensão do escoamento, da resistência ao escoamento do material. Beleza? Então, fora casos excepcionais, teremos SY, que é a minha resistência ao escoamento, menor do que o SE. Então, só para lembrar, eu mudei aqui a letra sem querer, tamanho. SY é a resistência ao escoamento. Ao escoamento. Então, nessas condições, eu tenho três cenários possíveis, três casos possíveis. Deixa eu colocar aqui. O primeiro deles vai ser quando essa minha tensão, que eu vou chamar de sigma heavy, for maior do que o SY. Aí nesse caso, o que eu considero aqui? Então vamos pensar. Eu tenho que a minha tensão é maior do que a resistência ao escoamento do material. Aí eu vou considerar que esse material vai falhar por escoamento de primeiro ciclo. Beleza? Como eu já disse, a falha por escoamento de primeiro ciclo, né, quando eu tenho escoamento na fadiga, é bastante prejudicial, porque vai dar início a uma trinca, à medida que o material se deforma ciclicamente. Então, no segundo caso, eu tenho essa tensão sigma heavy entre SE e SY. O que é que isso quer dizer? Né? Quer dizer que essa minha tensão é abaixo da tensão do escoamento, então não vou ter falha por escoamento de primeiro ciclo, mas ainda é acima do meu limite de fadiga, então eu não vou ter vida infinita. Então o que vai acontecer é que eu vou ter vida finita. Beleza? Como? O sigma heavy maior do que SE, o material colocar o material não, né? Colocar a peça. A peça terá vida finita.
E aí como é que a gente calcula o número de ciclos dessa peça, né? Quando eu digo que ela tem vida finita, eu tenho informação suficiente para calcular quantos ciclos ela vai suportar, né? Na forma de uma estimativa. Então esse n vai ser igual ao sigma rev dividido por a elevado a 1 sobre b. Beleza? Se a e b são daquela fórmula do SFN. E por último, o terceiro caso é quando o meu sigma rev for menor do que o SE. Aí eu vou ter vida infinita. Beleza, pessoal? Então, nesse terceiro caso, que é o melhor de todos, né? Eu vou ter vida infinita. Então, quando eu tenho vida finita, eu não considero uma falha em si, né? Pode ser, é claro, uma falha se eu tiver projetado o material para uma vida infinita, terminar obtendo uma vida finita. Mas, na hora que eu projeto ele para um determinado número de ciclos, considero que ele vai ter vida finita, não é uma falha, por assim dizer. Então, no primeiro caso, realmente é uma falha. Eu vou falhar de primeiro ciclo, então eu vou falhar rapidamente. Não tem nem muito o que fazer. É claro que não vai falhar no primeiro ciclo, né? Mas à medida que o corpo for se deformando ciclicamente, vai dar início a uma trinca e ele vai falhar. Não sei precisar, claro, o número de ciclos. Mas os outros dois casos, vida finita e vida infinita, não, a gente não considera uma falha, né? A não ser que seja diferente do que você projetou. Tem uma observação para fazer. Pequeno de novo. Vou colocar mais aqui embaixo. É que esse sigma rev é igual ao kf vezes sigma rev nominal. Beleza? Então vamos lá. Tem mais uma observação que eu quero fazer, que é para carregamentos de torção. Não vou deixar isso nem como critério de observação. Assim, vou mudar a cor para azul mesmo. O que acontece é que quando eu tenho carregamento de torção, ele não se aplica diretamente a esse contexto, porque esse contexto está aqui para tensões normais, né? Já que todos os ensaios foram feitos com a tensão de flexão, que é o esforço de flexão que resulta numa tensão normal. Então, para carregamento de torção simples, ou seja, quando eu tiver somente torção, então torção simples, completamente reversa também, eu consigo aí adaptar completamente reversa, consigo contornar isso usando a tensão de von Mises.
Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um tal rev que vai ser igual a um KFS vezes o tal rev nominal. E a partir disso eu consigo calcular um sigma linha rev usando von Mises. E para esse caso vai ficar 3 tal rev ao quadrado, tudo numa raiz. Então fica raiz de 3 vezes o tal rev, né? E isso aqui é a tensão equivalente de von Mises. Uma vez que eu adapto essa tensão, eu consigo aplicar ela no lugar de estar aplicando aqui o tal rev para analisar os casos da mesma forma que eu usei acima, beleza? É como se eu tivesse meio que transformando essa tensão numa tensão de flexão. Vai ser transformada, por assim dizer, mas o efeito dela é meio que transformado para o mesmo efeito se fosse uma tensão de flexão. Então vamos lá. Aplique. Sigma linha rev no lugar de tal rev para analisar os casos acima. Então, pessoal, por último, eu quero mostrar aqui um diagrama, que é uma composição de outros diagramas que a gente fez, e vai mostrar como seria esse processo para eu analisar a falha no caso aí do carregamento simples reverso. Então, primeiro, faria o procedimento para o cálculo da resistência, desenvolvimento da resistência. Começaria com SUT, e aí depois eu calcularia o F, o FSUT, aqui por baixo calcularia o SE', o SE e por fim o SFN. E aí com isso feito eu passo para o desenvolvimento das tensões. Aí eu calculo o estímulo, né, KT e Q, calculo aqui o KF, eu vou ter minha tensão nominal, sigma rev, calculo aqui o sigma rev ou sigma rev máximo, beleza? E com esses três aqui eu consigo analisar a falha. Esse aqui é útil para a vida infinita e esse aqui é útil para a vida finita. Então vou usar o SE quando eu quiser analisar o caso de vida infinita e vou usar o SFN quando for analisar o caso de vida finita. E a tensão é claro que eu vou sempre usar, sendo a vida finita ou infinita. E aí, com essa análise, eu consigo chegar num desses três casos.